Marco, a Fênix, é um dos personagens mais marcantes de One Piece. Em termos de poder bruto, ele é amplamente reconhecido como um dos piratas mais fortes que já existiram, mas não é só o poder bruto que o torna tão marcante. A Tori Tori no Mi, modelo mitológico da Fênix, encanta a todos. Não só Marco voa como uma graciosa ave formada por incríveis chamas azuis, como também ele é praticamente invulnerável, já que as suas chamas têm um poder curativo de eficiência incomparável. Esses poderes tão fantásticos, ligados ao antigo mito da Fênix, sempre levantam muitas dúvidas sobre talvez o poder mais marcante deste antigo conto: a ressurreição. A Fênix renasce das cinzas. Mas e se a Fênix de Marco renascer de uma maneira diferente? Sabemos que o Oda gosta de brincar com conceitos históricos e folclóricos, trazendo sempre o seu tempero. E hoje vamos discutir a teoria sobre a possível morte de Marco, como isso aconteceria e quais indícios o mangá já deu para embasá-la. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek. Hoje a gente vai trazer essa teoria que eu peguei do Reddit, do Universal Nexus, então se quiser checar na descrição o link que eu deixei lá. E se curtiu o canal, curtiu o conteúdo, quiser se tornar um membro, clica aí no botão de membros. Dá essa moral, se não, pum, sininho, like no slap, no like, ou de e venha vinheta, renasça. A teoria começa estabelecendo que o Oda muitas vezes fala através de seus personagens. Às vezes está sendo levado por um diálogo normal, quando de repente, BUM! Uma informação muito importante é revelada. Um exemplo recente é a conversa entre Rouzrou e Jinbei no capítulo 1018, onde o Oda conecta o passado entre escravidão e os tritões para trazer o deus do sol Nika para a discussão. Outra conversa marcante que nos lembra isso é no capítulo 154, quando a doutora Curer, em um diálogo com Dalton, casualmente pergunta: "Você já ouviu falar de Gold Roger?" E é justamente isso que nos leva à primeira menção direta sobre a vontade dos D no mangá. Então quando a gente relê o mangá, a gente nota esse padrão que o Oda gosta de estabelecer informações importantes através de diálogos, que às vezes pode parecer um pouco fora de contexto. Mas esse é um artifício até bem comum e bem inteligente. Se a gente quiser usar um exemplo mais extremo, a gente pode falar aí spoilers de Attack on Titan até a segunda temporada. E spoilers da segunda temporada de Attack on Titan, tá? A revelação do Reiner e Bertold como titãs, né? Quando o Reiner só explana casualmente, até num quadrinho no fundo. E o Oda dominou completamente essa técnica. E justamente por isso, eu acho que a gente tem que olhar com bastante cuidado e analisar profundamente certos diálogos, porque eles podem nos contar muita coisa sobre o enredo. Então, estabelecendo essa fundação, vamos agora analisar a Batalha de Wano e como tem sido o papel do Marco nela. Sabemos que o Marco é um dos personagens mais fortes de todo o Wano, provavelmente em nível de poder abaixo somente de Kaido e Big Mom. Mesmo assim, o Oda sabe que ele não tá lá exatamente a passeio. Não podemos imaginar o Marco como simplesmente um acessório de muito luxo para os Mugiwaras, porque eu imagino que exista um papel específico que o Oda pensou para ele. E, claro, não envolve somente a batalha. E essa incerteza é mostrada pelo próprio Marco. Quando a gente analisa o capítulo 995, num confronto contra Big Mom, ele fala explicitamente: "Eu não sei ainda qual é o meu papel aqui, mas..." Ou seja, podemos interpretar isso como o Oda nos falando: o Marco está aqui lutando contra o Yonkou, mas isso não é a função dele. Por isso que eu falei que não é a função dele enquanto ele lutava contra o Yonkou. Tem mais alguma coisa para ele fazer. Um paralelo interessante que o autor da teoria traçou é do papel de Marco em comparação com o Izo, que também era um tripulante do Barba Branca com fortes laços ao Wano, e voltou para desempenhar uma função específica. Qual seria essa? Bom, após a traição do Kanjuro, os 9 bainhas vermelhas se tornaram 8, mas o Izo, que já era um bainha conforme o próprio flashback do Oden, volta e recompõe o grupo durante a invasão, o que gera os importantes momentos do capítulo 986, 987 e 992. É muito importante, muito significativo estar lá os 9 bainhas, né? O Izo compor esse grupo e lutar diretamente contra o Kaido. É a coisa mais próxima e pura da vontade do Oden atravessando aquele antigo inimigo. E claro, a gente não pode nunca subestimar o Oda. A gente tem que lembrar que ele é o homem que botou o Luffy para usar 2 chapéus durante o Whole Cake, porque ao final da luta entre Luffy e Katakuri, depois que ele descobriu que a boca de enguia pelicano do Katakuri era seu ponto de maior insegurança, a cobriu e assim podendo seguir com seu outro chapéu de palha. Então sim, estamos falando de Goda. Mas então qual seria o plano específico dele para o Marco em Wano? Então vamos analisar alguns temas de Wano para tentar entender melhor isso. Um dos principais, certamente, se não o principal, é o novo substituindo o velho. Fecha aspas. Temos Kaido e Big Mom fazendo uma aliança, o que representa os grandes poderes que já dominam os mares há décadas, em comparação à pior geração, os supernovas, que representam justamente essa vontade dos piratas mais jovens de superar a velha guarda. E mais que isso,
O título do capítulo 1002 é Imperadores contra a Nova Geração. No oficial, inclusive, ficou os 4 imperadores contra a nova geração, o que dá um tema mais pesado ainda, porque parece que é o sistema antigo, né? Os Yonkou, Shichibukai, a Marinha, em comparação com essa nova geração que vem destruindo tudo, causando mudanças e virando o mundo de cabeça para baixo, a pior geração. E falando especificamente sobre o Marco, quase todo quadro que ele aparece, ele tá hypando a nova geração. Isso acontece no capítulo 999 contra o King e Queen, no 992, quando a Big Mom zoa o Marco por estar ajudando um bando de moleques, e o Marco, claro, responde à altura. E no 997, quando ele fala para os Chapéus de Palha que eles são a força principal. Então, em uma saga que um dos temas mais importantes é o velho contra o novo, a gente tem um cara da velha guarda, uma lenda, né, que é o Marco, que foi primeiro comandante do Barba Branca, lutou ao lado do pirata que é considerado o mais forte pós-Roger, sem sombra de dúvidas. Falei que nem o Lipe. Além de, claro, ter liderado os membros do Barba Branca na Guerra da Vingança. E, bom, enfim, o cara é forte pra caramba, importante. Então o apoio do Marco ao Chapéu de Palha e à nova geração como um todo é muito significativo. Então esse apoio dele à nova geração é muito importante. E agora vamos falar sobre a luta que tá acontecendo contra o Kaido. Eu acho que é bem tranquilo a gente dizer que o Luffy vai ser o rival final do Kaido. Luffy contra Crocodile, Luffy contra Enel, Luffy contra Rob Lute, Luffy contra... bom... O Luffy pega os caras mais fortes, geralmente. E recapitulando o combate em si, o Kaido já tomou uma quantidade considerável de dano. Pode parecer que ele tá 100% fresco, mas a gente já viu ele levando ataques dos bainhas com haki do armamento avançado, no capítulo 986 e 992. No capítulo 1000, ele tomou um Red Rock absurdo, e nos seguintes, que tivemos Kaido contra Supernovas, ele tomou ataques que os feriam justamente por não terem que passar por sua pele impenetrável. Killer usa as lâminas sônicas para isso, e o Law usa a Gamma Knife. Então até isso o Oda fez questão. Ele não tá botando os supernovas pra simplesmente tentarem bater ali contra o muro que é o abdominal do Kaido de lavar roupa suja. Ele tá usando os supernovas com poderes, habilidades diferentes que o Kaido talvez nunca tenha visto pra tentar atingir um dos mais poderosos piratas. Mas mais do que essas técnicas que o Killer e o Law usaram, por exemplo, a gente tem que falar do Haki do Rei avançado, implementado de maneira brilhante pelo Zorão, usando ali o Ashura, que até o próprio Kaido, né, sentindo ali o sangue escorrendo meio lado, falando, cara, essa aqui pegou, essa doeu, o Zorão é bravo. E ainda depois disso, ele tomou uma bela sequência de socos com o Haki do Rei avançado do Luffy. Aliado aos momentos com o Giforf, a participação do Kid, outros golpes até do Zoro, o Kaido, sem sombra de dúvidas, tomou uma quantidade considerável de dano. Caso alguém tenha dúvida que eles efetivamente deram dano no Kaido, é só lembrar que no capítulo 1008, o Luffy fala abertamente que os ataques estão sim funcionando, e considerando que já comentamos sobre a maneira que Oda usa os diálogos para expor certos aspectos da história, eu pessoalmente me sinto bem inclinado a acreditar. Mas a questão realmente é essa, o Kaido é tão poderoso que parece que ele não tomou nenhum dano. Voltando ao Marco, ele até agora não teve contato com seu aliado mais importante, o Luffy. Isso não aconteceu ainda, devido à importância desse momento. Luffy e Marco se conhecem, lutaram juntos na Guerra dos Melhores, e acima de tudo, Luffy é o irmãozinho do Ace, o que gera um laço ainda mais forte. Então, quando essa reunião acontecer, a gente pode imaginar um contexto bem importante, talvez até Luffy e Marco contra Kaido no topo de Onigashima. E pode também ser Luffy, Marco e Yamato contra Kaido, mas o Yamato e o papel dele não é muito importante para essa teoria, então ignorem porque pode ser uma complicação que não necessariamente tem nada a ver. Então a gente sabe da história do Kaido no mano a mano, né? Sempre que tiver no mano a mano contra o Kaido, se ele tiver um refém, aposte no Kaido. Só que agora não seria 1v1, seria 2v1. Ou seja, Marco e Luffy dando mais dano no Kaido ainda. Mas vamos segurar um pouquinho a teoria para falar da Fênix, porque é muito importante. No mito da Fênix, a gente sabe que ela renasce das cinzas após a sua morte. Mas, em One Piece, a maneira que esse poder ocorreria seria um pouco mais complicado. A gente sabe que a gente tem a Akuma no Mi do Brook, a Yomi Yomi no Mi, a Akuma no Mi da ressurreição, e o fato do Oda ter dado uma fruta específica para esse poder me dá a impressão que a do Marco não vai gerar algo parecido, né? Você morrer e poder voltar pro mesmo corpo. E eu acredito que o Oda pegou essa parte do mito e jogou toda ela na regeneração. Então as chamas do Marco são super especiais. Ele toma um dano e na hora, Luffy volta. Eu imagino inclusive que ele possa perder um braço e já regenerar ele com as chamas. Esse é o nível de poder da Tori no Mi, modelo Fênix. E de certa maneira, esse poder de regeneração já foi visto como se estendendo até os outros.
Conforme o Marco, no capítulo 909, ele pode sim curar os outros, mas as chamas dele demoram muito mais para fazer efeito. E é justamente o fato das chamas do Marco não funcionarem tão bem nos outros, e a imagem icônica da Fênix se levantando das cinzas, aliado ao desejo dele de ver a nova geração superar a velha, que levou o autor da teoria a essa conclusão. Kaido é um adversário surrealmente forte, e mesmo em 1v2, vai dar uma quantidade absurda de dano no Marco e no Luffy, possivelmente até incapacitando um dos dois. Então, considerando que o Marco não poderia curar um Luffy que sofreu muito dano pelo Kaido, a teoria afirma que ele então usaria sua técnica final, a habilidade mais poderosa da Tori Tori no Mi modelo Fênix. Luffy, que estaria nas últimas então, seria curado e retornaria à forma 100% novo, assim como o Marco quando toma dano, consegue se curar de maneira absoluta. A maneira de Marco sacrificar seria entregar todas as suas chamas para o Luffy, em troca da sua própria vida. Isso seria uma versão mais fraca da cirurgia perene, porque não torna o outro imortal em troca da sua vida. Essa compensação curaria qualquer dano anterior recebido pelo alvo da técnica. Assim, a gente combinaria o desejo do Marco de curar os outros, afinal, ele é médico e tem tudo a ver com a imagem clássica do sacrifício da Fênix, algo que é comum no mito e já foi mostrado várias vezes pela história. Então, concluindo a teoria, seria alguém da velha guarda passando bastão para alguém da nova guarda, no caso Marco para o Luffy, faria uma referência direta ao mito original grego e o papel da Fênix nele, e também significaria que a derrota do Kaido foi um trabalho em equipe. Todo o dano acumulado, feito pelos bainhas, pelos outros supernovas, pelos membros da aliança no geral, ia ser o que derrotaria o Kaido no final das contas, porque o Luffy ia estar fresco, e o Luffy pegando fresco um Kaido que já está tudo danificado, ainda talvez adicionado a um possível Gear 50 ou despertar, seria demais para o nosso peixe-carpão segurar. E ainda outra coisa, o Luffy destruiria outro mito, o de que no mano a mano simplesmente sempre aposte no Kaido. Isso seguiria o tema de One Piece, né? O Luffy já provou várias vezes vários desses ditados errados, como por exemplo, ninguém escapa de Impel Down, como por exemplo, ninguém invade o território da Big Mom e escapa com vida, ou até é impossível invadir Enies Lobby. E basicamente essa é a teoria, um sacrifício do Marco no momento crítico da luta contra o Kaido, que, bem ou mal, faria sentido com a mitologia da Fênix, apesar de não seguir 1 a 1. Eu achei essa teoria bem interessante, eu daria 2 cachimbos, né, sendo 3 cachimbos a mais viajados e 1 cachimbo quase canon, eu daria 2 cachimbos, ou seja, acho bem possível, mas não considero também algo assim surpreendente se não acontecer, acho que pode ser mais uma especulação bem embasada, mas a gente teria que imaginar também o Oda matando o Marco, que eu acho uma coisa bem difícil de acontecer, porque o Oda, né, segura a mão de matar os personagens, mas seria uma coisa parecida até com o que o Pedro fez, né, um sacrifício ali pelo Dawn, pelo amanhã, não sei, faz sentido com One Piece, mas pode muito bem não acontecer. Então, me conta aí nos comentários o que você achou dessa teoria, se você acha plausível, se não acha plausível, o link tá na descrição. Gente, obrigado por quem acompanhou, quem deu like, se você puder checar os vídeos que estão passando aqui, vídeo todo dia, live todo domingo, e é isso, galera, valeu!